Isso tudo é muito estranho. Por quê? Né? A NASA não vai acompanhar mais esse objeto, ou pelo menos não vai passar para nós a atualização disso. Isso significa que eles, inclusive, colocaram um aviso nas suas redes sociais. A NASA, no seu perfil oficial, colocou um aviso, e o aviso é o seguinte: devido à falta de financiamento do governo federal, a NASA não está atualizando este site. Isso significa que milhares de funcionários da NASA foram licenciados, né? Fluxo de dados ali paralisados e ciência crítica atrasada. E o momento não poderia ser pior porque o 3 e Atlas está passando por perto de Marte exatamente nesta semana. Então, no momento que a gente tem um dos visitantes estelares mais importantes da história da humanidade, passando aqui pertinho, a NASA dá de ombros, né? Atenção, vejam que maluquice. Quase 800 generais e almirantes foram chamados à Virgínia em 30 de setembro. Eu falei isso para vocês, né? O que que aconteceu? Primeira vez no mundo que isso acontece. Os Estados Unidos chamaram todos os oficiais de altíssima patente urgentemente para uma reunião presencial nos Estados Unidos. Então eles chamaram 800 generais e almirantes lá na Virgínia e no dia 30 de setembro. Só que aí, meus amigos, ao mesmo tempo, tá passando esse objeto misteriosíssimo aqui próximo de nós, né? O 3I Atlas, né? Que é um objeto que vem de fora do sistema solar. O professor de Harvard, Avi Loeb, ele diz que pode ser um objeto artificial, pode ser um objeto alienígena, pode ser um objeto ali de espionagem contra a Terra, né? Então ele traz ali uma série de mistérios em cima desse objeto. Mas aí, meus amigos, o que que acontece? Ao mesmo tempo, está acontecendo o quê? A paralisação do governo. Ou seja, com a paralisação do governo, a NASA também fica paralisada. E aí, o que que acontece? As atualizações da NASA sobre o objeto 3I Atlas também desaparecem devido à falta de financiamento. Ou seja, parece que tem alguma coisa estranha, né? Essa paralisação do governo, né, acontecer exatamente nesse momento. E aí que a gente entra na nossa parte principal da aula de hoje. Vamos lá, pessoal. Eh, Isso tudo é muito estranho. Por quê? Né? A NASA não vai acompanhar mais esse objeto, ou pelo menos não vai passar para nós a atualização disso. Isso significa que eles, inclusive, colocaram um aviso nas suas redes sociais. A NASA, no seu perfil oficial, colocou um aviso, e o aviso é o seguinte: devido à falta de financiamento do governo federal, a NASA não está atualizando este site. Isso significa que milhares de funcionários da NASA foram licenciados, né? Fluxo de dados ali paralisados e ciência crítica atrasada. E o momento não poderia ser pior porque o 3 e Atlas está passando por perto de Marte exatamente nesta semana. Então, no momento que a gente tem um dos visitantes estelares mais importantes da história da humanidade, passando aqui pertinho, a NASA dá de ombros, né? Felizmente, meus amigos, ao contrário do que muitos dizem, ainda tem gente olhando. Por quê? O rastreador Skyline, que é uma ferramenta de posicionamento ao vivo, né, que fornece ali a trajetória do objeto, fornece também distância e brilho em tempo real, eles continuam monitorando. O Virtual Telescope Project também realiza transmissões ao vivo para que o público possa ver o objeto em ação. Tem também os astrônomos independentes aí, porque os astrônomos independentes e amadores, né, observatórios privados que também estão trazendo mais imagens. Tem observatórios e naves espaciais oficiais que não deixaram a desejar, né? O Observatório Gemini Sul, no Chile, abriu um evento, né, acompanhando os cientistas, onde o público pode observar ali, as informações em tempo real do 3 e Atlas também. Existem as sondas também, a Mars Express e a ExoMars, estão registrando tudo o que está acontecendo, beleza? E isso aí que é a grande ideia, a grande estratégia do que está rolando aí, tá bom? Então, meus amigos, existem vários feeds privados ali que estão funcionando, agências internacionais registrando as observações, tá? Apenas ali há o acompanhamento da NASA, que foi
interrompido, perfeito? Né, a NASA não está atualizando, mas a gente ainda tem outras fontes de atualização. Agora, essa desculpa aí da NASA de estar sem financiamento parece um pouquinho fraca, né? Se eles não conseguem manter o site, tudo bem, mas deixar o público no escuro, enquanto o maior visitante estelar e que já passou pelo nosso sistema está aqui perto, parece isso ser um negócio inaceitável, ok? Então, amigos, é óbvio que diante disso, a gente pensa assim: olha, parece que esse negócio de ter um apagão da NASA, exatamente no momento em que a gente está vendo ali esse objeto estranhíssimo passando, parece que isso não é por acaso. Parece que eles não estão querendo trazer algumas informações. Eu acho, eu tenho a impressão que isso aí tem um cheiro de jogada ensaiada, jogada combinada. Muito estranho. Tô achando estranho esse detalhe. Inclusive, o astrofísico de Harvard, o Avi Loeb, né? Ele mostra que cada visitante interestelar, né, que está vindo de fora do nosso sistema solar, é uma oportunidade incrível, né, para estudo. E ele enfatiza também que, assim como aconteceu com o tal do Oumuamua, perder a chance de coletar esses dados pode significar décadas, né, de perguntas sem resposta, né, e cada minuto de observação conta, e uma paralisação do governo americano que suspende os telescópios e análises, né, ele chamou de um ato de cegueira autoinfligido, que é complicado, tá. O próprio Michio Kaku, né, o importante físico teórico americano, também fez alguns comentários importantes sobre esse objeto. Agora, meus amigos, preste atenção, eh, essa história de você ter um professor de Harvard falando que o objeto é alienígena, falando que o objeto é uma sonda que veio de fora, falando que isso pode ser um objeto artificial e inteligente, meus amigos, isso acende algumas luzes de emergência aqui no nosso pensamento. Isso pode ser também conclusão, concretização de muitos planos antigos de controle social que têm sido trazidos. Nós sabemos muito bem que a ideia de uma invasão alienígena como salvação da humanidade, conforme a gente viu nos comentários ali de não só do Ronald Reagan, quando na ONU ele falava sobre isso, mas também os comentários depois, né, do presidente Bill Clinton e do vencedor do Nobel de Economia, professor de Princeton, Paul Krugman. Ele já falava que uma invasão alienígena acabaria com todos os problemas da humanidade, porque faria com que o governo tivesse que investir mais dinheiro em defesa, isso ia gerar emprego e acabar com a crise econômica, e também faria com que as guerras acabassem, porque a população global teria que estar unida para poder, né, combater esse inimigo de fora. Só que aí, ainda que depois eles vissem que era tudo falso, não tem problema, porque já teria salvo a humanidade, perfeito? E aí, meus amigos, eu me lembro que eu trato desse assunto há muito tempo. O meu livro A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e o Fim do Mundo. Mas aqui, ó, pessoal, no capítulo 8, Biden e os OVNIs, propaganda a todo vapor. Capítulo esse que eu escrevi no dia 8 de junho de 2025, tá? 4 anos atrás. Eu mostro aqui para vocês como é que toda essa ideia, né, de falar sobre alienígenas é uma verdadeira operação psicológica para implementar um controle da sociedade a partir de uma ameaça externa. Porque você só consegue criar um governo único global se você tem um problema de natureza global. O problema de natureza global pode ser uma crise financeira global, pode ser uma crise sanitária global, pode ser o aquecimento global, mas pode ser uma ameaça à segurança global, como a chegada de um objeto de fora ou de um meteoro. Então, se você entende um pouquinho de operação psicológica, de controle de narrativa, de estruturas de retórica, convencimento, persuasão e manipulação, que exatamente foram esses todos os temas que eu estudei no meu mestrado e no meu doutorado, e também estudei e ensinei
lá na ensinei no curso avançado de operação psicológica quando fui instrutor desse curso, né, o CAOP lá no Exército Brasileiro. Eu olho essas notícias todas e essas novidades malucas a partir dessa ótica, e olhando a partir dessa ótica a gente consegue se proteger muito desse engano que está chegando. Por quê? Porque não apenas, né, a Andrea aí tá lembrando, né, da série Childhood's End, né, o fim da infância, que é uma história do fim da infância, vem de um livro muito interessante, né, do Arthur C. Clarke. Eu tenho esse livro, mas não tá aqui comigo, tá na minha outra estante, tá. Existe essa série lá na Prime Video, eu não sei se tá passando aqui no Brasil, se tem acesso aqui no Brasil, mas Childhood's End, né, o fim da infância, é uma série que vai tratar muito sobre isso, vai trazer um alerta gigantesco para todos nós. Eh, Isso tudo aqui, meus amigos, faz parte do grande engano do final dos tempos, ok? Engano para quê? Para fazer as pessoas acreditarem que o planeta Terra está sendo, invadido ali, e para que isso seja desculpa para a implementação de um governo único global. Inclusive, o Jeremy Corbell, né, que é um grande pesquisador aí da questão alienígena, Jeremy Corbell, ele avisou, cara, no início desse ano que haveria uma invasão alienígena falsa, né? E isso estava chegando em breve, e isso iria enrolar a humanidade toda. Tá, o cara já tinha avisado, eles falariam que estava chegando um objeto espacial, trazendo aí um grande perigo para a humanidade, fazendo com que a humanidade ficasse debaixo de um perigo existencial, então já estava tudo já no combinado. E eu quero explicar profundamente para vocês que não apenas essa operação psicológica, essa conspiração de dominação global, essa conspiração ela é antiga, ela já foi reforçada ali insistentemente por Hollywood, não só com filmes como A Quinta Onda, né, como a galera tá falando, mas também filmes ali como Independence Day, né, A Chegada, todos esses filmes, né, estão fazendo ali toda uma operação psicológica para trazer já esse mindset para as pessoas, né. Então, nesse momento eu quero mostrar para vocês que não foram só os filmes, nem foram, presidentes americanos, né, como o caso do Ronald Reagan e também o Bill Clinton, que falaram sobre esses assuntos. Mas também, meus amigos, durante a Guerra Fria, o os Estados Unidos e a União Soviética concordaram em se unir para forjar uma invasão alienígena, ok? Vou colocar uma matéria aqui para vocês agora da revista super interessante. Você vai ver aqui, ó, Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria, Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev se uniram na Suíça e conversaram, concordando em fazer uma invasão alienígena falsa para acabar com a Guerra Fria, tá? Isso aconteceu em 1985, na Conferência de Genebra. E isso nos mostra que a ideia de usar uma possibilidade de uma invasão alienígena para enganar a humanidade já estava ali colocada na mesa já há muito tempo. A gente não pode esquecer também que o Ronald Reagan, ele era um famoso ator, tá? E assim, meus amigos, sem, sem querer desmerecer os atores, mas os atores são especialistas em fingir, não é verdade? Os atores são especialistas em enganar, em fingir emoções, né? Em fingir o que estão sentindo, em fingir expressões faciais, chorar sem estar com vontade de chorar. Ou seja, essa essa questão de você ter um um presidente que é ator, assim como existe lá em Kiev hoje, cara, é complicado isso. Traz uma série de questões, traz uma série de problemas. Por quê? Assim como um jornalista, um presidente, ele tem como uma das suas mais importantes características a confiança, a honestidade.
a transparência. Quando você tem uma figura pública de alto escalão como um presidente de um país sendo ator, deveria ter um pé atrás muito grande, tá? Meus amigos, esse é um tema que a gente já tratou há muito tempo, né? A falsa invasão alienígena como uma estratégia de controle da humanidade, implementação do governo único. Como a gente já tratou várias vezes, eu vou deixar como dever de casa para vocês ler esse artigo aí da revista Super Interessante e vou deixar também um outro artigo, que é um artigo aqui da NBC News. Vejam que a gente está só tratando aqui de veículos de mídia de grande circulação, não é nenhum site independente nem nada. Uma matéria da NBC News, uma matéria muito interessante, dia 24 de setembro de 2013, né? Traduzindo para português, a matéria diz: flashback, na ONU, Reagan desejou uma invasão alienígena para unir as pessoas na Terra. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, ok? Então, meus amigos, quando figuras de alto escalão, como o presidente dos Estados Unidos, falam que uma invasão alienígena seria bom para eles, porque eles poderiam implementar um governo único global, saiba que isso é, já é um plano de operação psicológica, e já é uma estratégia de manipulação, perfeito? Eh, Inclusive, o presidente Bill Clinton, ele ele falou várias vezes, em vários programas diferentes, sobre a possibilidade também de uma invasão alienígena e como uma invasão alienígena poderia ajudar também a humanidade. Ele praticamente repetiu o discurso de Ronald Reagan muitos anos antes, e ele também disse que uma invasão alienígena seria boa, né? Ele fez isso no programa, do Jimmy Kimmel, né? E eu vou colocar o link também da matéria em que o presidente Bill Clinton, repetindo o que Ronald Reagan tinha feito, também falou que uma invasão alienígena seria boa, tá? Agora, como eu disse para vocês, o Paul Krugman, ele também falou sobre isso, tá? Vou botar aqui uma matéria para vocês da revista Exame. Obviamente não é matéria também de site pequeno, né, independente. Uma invasão alienígena ajudaria a resolver a crise, sugere Krugman. Paul Krugman, né, um economista de alta patente. Acho que não tem patente maior do que um prêmio Nobel da economia. E nessa patente aí, meus amigos, o cara fala a mesma coisa. Quando você tem três presidentes, né? Mikhail Gorbachev, Ronald Reagan e Bill Clinton falando sobre uma invasão alienígena como sendo algo bom. Depois você tem um vencedor do prêmio Nobel também falando isso, significa que existe um plano de engano, existe um plano de engano aí a ser implementado. Perfeito? Então, nesse ponto, a gente vai mostrar para vocês o que realmente está por trás, tá certo?